Maurício Cotrim, o que está acontecendo que houve aumento nos combustíveis, Maurício? Bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes da Fã FM. Prazer aí sempre estar com vocês. Pois é, Narciso, mais uma vez aí a gente precisa entrar no circuito para tentar explicar para a população o aumento do preço dos combustíveis impacta a vida de todos, né? Então, primeiro a gente precisa entender o cenário internacional, né? O barril de petróleo, com os conflitos geopolíticos, a situação entre Irã e Israel, por exemplo, né, que é o mais recente, acabou impactando, né, o barril de petróleo. Nós já registramos, né, o maior patamar de 2024, em abril, então ultrapassou os $90, então teve a alta do dólar, né, também, e isso tudo impacta aqui para a gente, porque nós temos, né, a dependência da refinaria que foi privatizada, a refinaria de Mataripe. Então, só para o ouvinte entender, a refinaria de Mataripe, ela é a segunda maior refinaria do país. E nós que estamos aqui em Sergipe, as distribuidoras, elas têm como a refinaria de Mataripe a maior, né, supridora do nosso estado. Então, por que ela é a maior supridora? Primeiro, pela capacidade de produção e, segundo, pela proximidade. Então, fica mais viável ir buscar na refinaria de Mataripe do que, por exemplo, ir buscar uma refinaria em São Paulo ou até mesmo em Abreu e Lima, que seria a segunda, né, refinaria mais próxima aqui, que não é privatizada, que é a refinaria de Abreu e Lima, né, mas que não está se movimentando. Então, as refinarias da Petrobras não estão se movimentando como a refinaria privatizada. E a refinaria de Mataripe, ela já fez só em abril 3 reajustes consecutivos para a gasolina. Então, assim, como o revendedor ele não pode comprar diretamente da refinaria, ele só pode comprar da distribuidora, as distribuidoras têm feito esse repasse desde o início de abril. E aí o revendedor, por sua vez, ele acaba, né, sendo fazendo um mero repasse desses aumentos. Ele ainda tenta fazer um esforço, porque o mercado já está muito frio, então ele tenta evitar de fazer um repasse, porque como qualquer outro negócio, quando você faz um repasse de aumento, o movimento já está fraco, ele faz piorar, então sim, o efeito ele ainda é mais colateral, né, quando você faz o repasse, aí o revendedor faz um esforço para não repassar. Mas chega num patamar que ele acaba tendo que repassar aqui, né? É o que nós entendemos que está acontecendo agora nesse momento. Meu caro Maurício Cotrim, esta situação então se dá pelo fato de termos uma refinaria privada que aumenta o preço de acordo com a sua política interna. Ela não obedece, digamos assim, necessariamente à política da Petrobras. Exato. A Petrobras ela já está há mais de 90 dias, né, sem fazer o reajuste, então existe uma questão, né, política, né, que, claro, beneficia a população, mas que é uma bomba relógio. Né? Então, se já existe uma pressão para que a Petrobras faça, né, os seus reajustes, porque a diferença, né, a defasagem de preço do mercado internacional em relação à prática da Petrobras, né, já está em mais de 17%. Então, sim, a gente está falando mais de 40 centavos de defasagem em relação ao preço, né, das refinarias privatizadas, por exemplo. Então, a dificuldade que nós temos hoje é justamente porque a Selen, ela faz reajustes semanais. Então, como é que funciona a cadeia logística, por exemplo? Então, as distribuidoras, elas têm bases primárias que ficam próximas da refinaria de Mataripe e elas recebem esse produto, esse combustível, por duto. Então, por exemplo, quando a refinaria de Mataripe anuncia um aumento, a Selen anuncia um aumento, na meia-noite, quando vai fazer o bombeio daquele dia, já é produto mais caro. Então, a distribuidora ela tem de fazer um repasse já de imediato, né, para o revendedor, porque ele já passa a comprar mais caro. Então, assim, esse efeito cascata é uma dinâmica, né, muito maior. Não por questões, né, você imagina, se o bombeio ele é feito à meia-noite, então a distribuidora já recebe produto ali no dia seguinte, na meia-noite, né, já vira a tabela. Então, sim, o impacto ele é inevitável, né, Narciso? Perfeito. E aí Maurício. O consumidor é que acaba sendo, né, mais prejudicado nessa situação. Algumas pessoas me fizeram observação ontem que em Maceió e Recife os preços estão diferentes de Sergipe. Por que está acontecendo essa situação? É a mesma motivação? Então vamos entender agora os outros estados. Quando você pega Maceió, Recife, estão ali próximos da refinaria Abreu e Lima, que é uma refinaria da Petrobras que não está fazendo os reajustes. Então, sim, as distribuidoras nesses estados compram combustível mais barato e, por sua vez, ela consegue ter um preço mais competitivo.
né? E essa é a dinâmica que acontece. Então, no caso de Sergipe, como nós temos a dependência da refinaria privatizada, que faz os reajustes semanais, acompanhando as oscilações do barril de petróleo e o câmbio do dólar, o nosso impacto aqui é outro. Então, quando você vai, por exemplo, para Salvador, né? Hoje Salvador já tem gasolina, tem posto lá quase batendo R$7 o preço do litro. Aí, por que Sergipe tende a ser mais caro, por exemplo, que a gasolina em Salvador? Porque tem o custo de frete. Então, para eu buscar, né, o combustível, para a distribuidora buscar o combustível lá na refinaria de Mataripe, para a base daqui de Sergipe, tem o custo do frete. Então, isso impacta também. Por isso que o nosso combustível aqui, né, tende a ser mais caro do que os combustíveis na Bahia. Mas existe a questão de mercado também, né? Além do custo, existe o mercado. Então, tem praças que às vezes são mais competitivas, né? Está tendo uma guerra de preços. Então, aquele posto está, né, tentando sobreviver àquela competitividade. Então, cada mercado tem uma característica, né? Não dá para você generalizar. Tem que analisar caso a caso. Perfeito. Teve mais cedo um ouvinte que mandou para cá um áudio sobre esta situação. Põe no ar aí, Wendel Lessa. Olá, Narciso Machado, olá, amigos da FAM-FM, aqui fala o professor André Ferzan. Narciso, ontem, mais uma vez, o preço do combustível subiu. Agora, por que subiu? Vamos relembrar. A refinaria de Mataripe, na Bahia, privatizada pelo governo Bolsonaro, acompanha o mercado internacional, né? Então está subindo linearmente o preço do combustível em Sergipe. Esse é o presente que Bolsonaro deu a Sergipe, aumento de combustível linear pela refinaria de Mataripe, privatizada por ele, para ele receber o título de cidadão sergipano. Esse foi o presente que ele deu a Sergipe para estar recebendo o prêmio de cidadão sergipano. Bom dia. O Soares pergunta aqui, quando esta refinaria foi privatizada? A guerra não começou agora, já passou de um ano. À vontade, Cotrim. Então, a gente, né, a refinaria, eu não me recordo, né, 100% de qual foi o momento que, né, da privatização, já são mais de 2 anos, né? E isso, né, desde então, a gente tem vivido esse pandemônio, né? Porque o posto, ele sempre é visto, né, quando ele faz o repasse, né, como o maior responsável, então precisa ter essa clareza de entender, né, como é que funciona toda a cadeia de combustíveis antes de, né, jogar a culpa, colocar a culpa em alguém. Então, assim, existe uma preocupação muito grande desde então, com essa situação do mercado, e nós estamos, sim, sofrendo consequências dessa privatização. Então, saímos de monopólio público para o monopólio privado. Então, existe uma expectativa até de uma recompra por parte da Petrobras, né, da refinaria de Mataripe, já existe uma negociação em trânsito, e eu acredito que consiga resolver esse descompasso. Que não adianta privatizar se não abrir uma concorrência, né, porque saímos de um monopólio público para o monopólio privado, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Meu caro Maurício Cotrim, obrigado pela participação, pelas explicações aqui no Jornal da Fã. Vamos torcer que essa situação se reverta e os preços voltem a cair. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Um bom dia para todos. Daí, portanto, o Maurício Cotrim do Sindipese trazendo explicações aqui no Jornal da Fã.